Olá, tudo bem? Aqui é o Salomão Osteto, colega de vocês, cirurgião dentista, e estou já há muitos anos nessa área, né, de resolver casos totais em implantodontia, né, de atender os pacientes que não têm mais os dentes ou que precisam que todos os dentes sejam removidos. Então você que está aqui me assistindo, talvez já seja meu paciente, talvez não seja meu paciente, talvez já me conheça, mas talvez você também não me conheça. Então eu sou cirurgião dentista já há muitos anos, né, com especialização, mestrado e doutorado na área dos implantes dentários. E a nossa clínica é especialista em resolver casos complexos dessas pessoas que não têm mais os dentes, né, ou já usam próteses, dentaduras, ou quando a pessoa tem os dentes, mas esses dentes estão tão danificados que a gente é obrigado a tirar esses dentes e aí então fazer um tratamento com implantes dentários. Então há muitos anos a gente usa uma técnica chamada carga imediata, que a gente finaliza a maioria dos nossos tratamentos em até 8 dias, são tratamentos rápidos inclusive. E hoje eu estou aqui para fazer essa live para mostrar, para explicar um pouquinho para você que às vezes o paciente ele já chega aqui na nossa clínica já com alguns implantes instalados. Às vezes o paciente faz o tratamento em outras clínicas, por algum motivo não fica satisfeito e aí vem até aqui a nossa clínica para a gente, entre aspas, consertar o caso. Então é muito comum às vezes o paciente fazer os implantes em outras clínicas e aí não gostou ou aconteceu algum problema e vem aqui para a gente consertar. Então o que eu sempre falo, é possível resolver esses casos que a pessoa já começou o tratamento em outra clínica? E eu sempre digo que é possível, só que sempre é mais difícil. Então o que seria hoje o caso ideal de a gente receber aqui na nossa clínica? O caso ideal é quando o paciente ele não fez nada do tratamento ainda, ele não fez o tratamento, inclusive é melhor que ele nem tenha tirado os dentes ainda, caso os dentes tenham essa necessidade de serem retirados, caso não haja condições mais de realizar um tratamento convencional, os dentes estão tão danificados que não tem mais como tratar de forma convencional, então o ideal é ele não tirar o dente, porque o dente ele tem que ser removido, ou os dentes, eles têm que ser removidos na hora que coloca o implante. Então não é bom quando o paciente pensa assim, não, eu vou tirar os meus dentes, eu vou esperar um certo tempo usando uma prótese e mais tarde eu vou fazer implante. Esse pensamento é um pensamento muito errado. Por quê? Porque sempre quando a gente perde um dente, os ossos eles começam a murchar, eles começam a ficar mais finos. E isso é muito ruim, isso pode depois dificultar ou até mesmo impedir, inviabilizar a instalação dos implantes. Então o ideal sempre é você tira o dente e na hora já faz o implante. Então se o seu caso é um caso como esse, você tem alguns dentes na boca, precisa fazer um tratamento com implantes, acha, de repente esses dentes têm que ser removidos, então não tira o dente. Não tira o dente, só vai tirar o dente quando for colocar o implante. Então o dente ele é removido e na hora é colocado o implante. A gente não pode esperar um certo período entre a extração do dente e a colocação do implante. É claro, tem muitos pacientes que já chegam sem os dentes porque perderam os dentes há muitos anos atrás. Às vezes a pessoa faz uso de prótese de dentadura desde os 13, 14 anos de idade. Isso acontece, é muito comum. E a gente consegue tratar esses casos. A maioria dos casos a gente consegue tratar. É que é muito mais fácil quando a gente tira o dente e na hora já coloca o implante. E falando um pouquinho mais então sobre esses casos, quando o paciente já chega aqui no consultório com alguns implantes já realizados, então assim, é pior. Por quê? Porque como eu faço a parte dos implantes, como eu faço a parte da estética, dos dentes, eu sempre é mais fácil fazer do início até o fim, porque aí eu faço a instalação dos implantes da forma que eu gosto, de acordo com a técnica que eu realizo. Então, aqui na nossa clínica, os casos mais difíceis são aqueles casos quando o paciente ele já tem alguns implantes em boca. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que não dá certo. É possível, dar certo, mas são casos mais difíceis de serem realizados. Quando o paciente já fez os implantes em outras clínicas, porque às vezes o implante não está bem feito, às vezes não é a posição ideal. Então, quando eu faço esses implantes, a posição é ideal, a posição é aquela que eu quero, tudo é facilitado para que o tratamento seja perfeito. Então, é muito importante, Muito importante quando você decidir procurar por um profissional,
que você procure por um profissional bem habilitado, né? Eu vejo, é muito comum hoje eu receber pacientes com maus tratamentos que foram realizados pela metade ou tratamentos que não foram ideais, né? Hoje em dia existem muitas clínicas que fazem muitas promessas, né? Muitas clínicas que fazem promessas de tratamentos muito baratos, né? Parcelados em 60 vezes. Então, assim, ó, às vezes é bom desconfiar. Tudo que é muito fácil, né? Tudo que é muito fácil, às vezes a gente tem que desconfiar. Porque o tratamento com implantes é um tratamento muito sério, exige muito planejamento, exige muita experiência. Então, se você precisa de um tratamento de implantes, e principalmente esses casos totais, né, quando o paciente vai receber todos os dentes, isso faz parte, às vezes, da realização de um sonho. Né? Você está apostando, às vezes, todas as suas fichas aí num tratamento para poder voltar a sorrir, e aí, por uma falsa promessa, ali, às vezes, da clínica da esquina, que é uma clínica que faz várias promessas, você acaba enfiando os pés pelas mãos, e aí depois, para consertar, é muito mais difícil. Então, o ideal é você já, de cara, já procurar um profissional que você já tenha ouvido falar bem, que já tenha credibilidade, né? Eu falo isso por experiência própria, porque a gente tem o hábito aqui de pegar alguns casos que muitas vezes o paciente já foi em outros colegas, já fez alguns implantes, e às vezes o caso fica muito mais difícil de consertar aquilo que poderia ter feito já bem feito desde o início. Tá bom? Então essa é a minha dica para você. Quando você decidir fazer um tratamento, então decida fazer com um bom profissional já de imediato, né? E para não cair na lábia dessas muitas clínicas que existem hoje em dia que fazem muitas promessas, né? Então eu vejo que hoje em dia existem muitas clínicas onde o paciente vai lá, ele é atendido por vários profissionais e aí o profissional que começa o tratamento não é o mesmo que termina. Então aqui na nossa clínica não, né? A gente começa o tratamento, eu faço o tratamento da parte dos implantes, eu faço o tratamento da parte da prótese, dos dentes, da estética, né? A gente dá todas as garantias desse tratamento para os pacientes, né? Uma garantia de muita longevidade, né? Onde a gente praticamente mantém um vínculo, né? Uma relação com esse paciente e a gente vai estar sempre amparando ele no decorrer dos anos para que ele tenha esse sorriso sempre em dia, sempre atualizado, né? Sempre com todas as garantias. Então essa é a forma que a gente trabalha, né? A gente não concorda que o paciente vá numa clínica e passe por 5, 6 profissionais durante o tratamento. Não. Às vezes, claro, né? Às vezes é tratado por um especialista na parte cirúrgica, um especialista na parte protética, daí tudo bem. Na nossa clínica não. Na nossa clínica eu sou especialista da parte cirúrgica, eu sou especialista da parte protética, da parte de estética, então eu faço todo esse tratamento diretamente com você. Tá bom? Então essa era a minha dica de hoje. Procure imediatamente por bons profissionais, porque às vezes um tratamento ali feito na esquina, digamos assim, né? Um tratamento cheio de promessas, muitas vezes pode acabar se transformando num pesadelo na sua vida. E não é isso que acontece aqui na nossa clínica. A gente faz todo um planejamento, cada caso é olhado com muito carinho, com muita atenção. É um tratamento muito personalizado, né? Cada paciente é atendido individualmente, a gente mantém um vínculo, como eu falei, a gente atende com muito carinho cada paciente individualmente. Cada paciente para a gente é um paciente muito especial, né? Que a gente coloca 100% da nossa atenção, do nosso cuidado em cada paciente que a gente atende. Então, a gente já tem essa filosofia de trabalho, essa forma de trabalhar já há 23 anos. Né? Então, estou aqui só para fazer esse alerta, né? E convidar você também, caso você ainda não tenha feito uma análise, né? Não tenha feito, de repente, aí uma consulta com a gente, fique à vontade. Aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, nossos telefones. Aí você pode conversar ou ligar direto pelo fixo ou conversar pelo WhatsApp com a Marciane, né? Para tirar as dúvidas iniciais, ou com a Manuela, ou com a Andréia, ou com a Rejane. Então a gente está numa equipe aqui para atender você. E a gente sempre diz, né? O momento mais importante para tomar a decisão de fazer implante é a consulta inicial, a primeira ligação, a consulta inicial. Sei que muita gente tem muitas dúvidas, muitos medos, muitos receios, mas eu convido você a talvez se livrar desses medos e desses receios aí e manter contato com a gente. Talvez aí a gente consiga resolver o seu caso. Com certeza a gente tem resolvido casos de muitas pessoas, tá bom? Então essa era a nossa live de hoje. Eu estou aqui no Instagram também. Então, essa é a dica de hoje, né? Procure por bons profissionais imediatamente,
Não espere você fazer em qualquer lugar e aí de repente você vai ter um mau resultado, depois vai ser muito difícil consertar. E também a gente está aqui de portas abertas para resolver o seu caso e para fazer essa consulta inicial, se é o seu desejo. Tá bom? Então um grande abraço para você e logo logo a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!